Olá, amigos e amigas! Em oferecimento a Fujikura Genética de Codornas e a Vitzel Conservas, e está no ar o Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast iremos trazer tudo sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma convidada referência em psicanálise aqui no Rio Grande do Sul, Fernanda. Eu vou ter um problema no sobrenome dela, tá? Mas isso é normal, é Soibelman. Você vai me ajudar. Soibelman. Então tá, Soibelman. Fernanda, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast. Tá? Eu falei para você logo antes que ia ter um problema com o seu sobrenome, porque a dicção para mim é um pouquinho... Tem um problema. Mas assim, primeiramente, muito obrigado. Você se demonstrou bem proativa e para nós que estamos começando, ter proatividade logo no começo é muito complicado. E assim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Eu gostaria de dar aqui para você, presenteá-la, aqui, com dois brindes aqui do podcast. Foi feito muito carinho pelo Ateliê Leite Felizardo, tá? Gostaria que você abrisse aqui no ar. Linda, obrigada. Pessoal, outra questão também, pessoal da avicultura, tá? Que faz a criação de codornas. Gostaria de destacar a genética da Fujikura, pessoal. A Fujikura tem uma genética especialista em produção e desenvolvimento para postura. Então, assim, o pessoal geralmente que eu vejo que tem aquela questão de fazer a sua própria incubação de ovos, perde um pouco na efetividade na hora de postura de codornas. Então, assim, a Fujikura, ela desenvolve, né, as codornas único e exclusivamente para a postura. Então, assim, ela vai te dar uma maior efetividade, maior produção. Então, assim, pensou em codornas, vai na genética Fujikura. Não tem erro, tá? Certíssimo. Genética Fujikura hoje é a melhor do Brasil em genética. Então, assim, Fernanda, gostaria aqui de te presentear com um parceiro nosso que é a Vitzel Conserva, mas a genética e codorna da Fujikura. Gostaria que você apresentasse ali recebi umas toalhinhas lindas também. Fernanda. Obrigada. Soibelman. Soibelman. Tem uma assonância ali. Fernanda, assim, primeiramente nós gostaríamos de... Pode deixar aqui tranquilo, clean. Vamos deixar, pode botar embaixo ali. Vou tirar esse barro. Aí, que legal. Vou tirar aqui. Bom, assim, nós gostaríamos de conhecer a Fernanda. Gostaria de conhecer, assim, tipo, o que levou você a escolher a psicanálise? Uhum. Aonde que deu o estalo, assim, poxa, vou seguir no curso como psicanálise? Então, eu fui apresentada à psicanálise na minha graduação em psicologia, eu sou psicóloga, e dentro da graduação a gente conhece diversas linhas teóricas. E também a gente tem sempre o estímulo de começar a fazer a nossa terapia pessoal, né, já no curso. Então, eu fiz também em outras linhas a minha terapia pessoal lá no início, sou muito grata, né? Aprendi muita coisa sobre mim, mas eu me apaixonei pela psicanálise, foi o que mais fez sentido para mim, foi a forma como eu passei a entender os meus conflitos, e aí, né, também a forma como eu entendo os conflitos dos meus pacientes. A psicanálise, ela estuda a mente humana. A psicanálise, ela é a análise do inconsciente, né? Ela estuda a mente humana, né? Principalmente os aspectos inconscientes. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, particularmente, e a gente estava conversando aqui antes, era a diferença, tipo assim, porque existem vários segmentos ali, psicólogo, psicanálise, psiquiatra, que é psicanalista, assim, puxando mais assim para psicanálise. Qual a diferença principal entre psicólogo e psicanalista? Então, muitas pessoas pensam que a psicanálise pertence à psicologia. Não é assim, a psicanálise ela é independente, embora, como eu falei, a gente seja apresentado muitas vezes, né, na faculdade de psicologia. Não só psicólogos podem ser psicanalistas, médicos também,
né, podem fazer a formação e podem vir a ser psicanalistas. Tem até uma certa rixa, né, dentro da psicanálise, porque Freud defendia que também profissionais de outras áreas pudessem fazer essa formação, mas atualmente poucos cursos de formação oferecem para pessoas que não são médicos nem psicólogos. Né? Então, principais pessoas que podem exercer hoje a psicanálise são psicólogos e médicos. Entendi. Nós da avicultura, eu sempre falo assim que a gente está em constante estresse. Por quê? Tá? O avicultor, o granjeiro, vamos falar assim, ele sofre muito com a questão de estresse dia a dia. Ele está no interior, ele lida muito com funcionário, ele lida muito com fornecedor. E para quem está na avicultura, é complicado hoje em dia você mexer, lidar com tudo isso, funcionário, fornecedor e estresse de venda. E como que, por exemplo, a psicanálise pode ajudar uma pessoa que sofre tanto estresse hoje no seu dia a dia, no trabalho, ainda mais no interior? Na sua opinião? Então, a tarefa principal da psicanálise, né, que ela pode ajudar primordialmente, seria numa análise pessoal. Né? Então, seria poder ajudar essa pessoa que está ali desenvolvendo conflitos, que está passando por algum sofrimento psíquico devido a esse estresse, né? E nem só o estresse, né? A gente sabe, o trabalho não é a única fonte de estresse na nossa vida. Então, a principal forma que a psicanálise poderia ajudar seria através de uma análise pessoal. Né? Mas também tem outras formas, né? Também tem análise de casais, análise de família, de grupos. Entendi. E hoje, por exemplo, assim, ó, esse mito que o pessoal tem, eu não faço análise, eu não vou pro psicólogo, não vou pro psicanalista porque eu não sou louco. Aonde que tem esse, na sua opinião sua como profissional, por que o pessoal tem esse pensamento? Por que o pessoal acha que fazer um tratamento com um psicólogo, vamos falar, com a psicanalista, é para louco? Por que, na sua opinião, eles acham isso? É um grande desconhecimento, né? Eu acho que tem muito preconceito e, sobretudo, eu acho que por trás disso tem muito medo de se haver com as suas questões, né? O inconsciente é o desconhecido na gente, é o estrangeiro que habita em nós. Né? Muitas vezes a gente se pega fazendo ou falando coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia falar ou fazer. E a gente pensa, meu Deus, de onde saiu isso? Né? Verdade, não sou eu. Não, é uma parte tua que tu não está em contato, que está desconhecida e que precisou se manifestar por algum motivo naquele momento. Então, assim, de forma nenhuma é para louco, né? Acho que louco também é um conceito que a gente tem que pensar, né, a respeito. Mas de forma nenhuma a psicanálise ela é indicada para qualquer pessoa que esteja passando por algum sofrimento ou que se interrogue sobre si, que queira conhecer, né? Esteja curioso sobre si mesmo e sobre esse desconhecido em si mesmo. Entendi. O desconhecido é o quê, assim? Tipo, eu tô em conflito comigo mesmo, por exemplo. Que conflito seria esse? Tipo, um conflito de existência, um conflito de... será o que eu tô fazendo aqui na minha avicultura, será que tá certo? Porque às vezes você pode ter conflito de trabalho. Aonde que... assim, eu vou te questionar, mas porque assim, ó, como leigo, tá? Sim. E porque eu vejo assim, eu tô me colocando aqui como avicultor, como produtor, tipo assim, porque eu às vezes tenho conflito, mas do meu serviço. Aonde que passa a ser um conflito o qual eu devo me conhecer analiticamente o meu subconsciente? Então, isso é muito particular, porque assim, às vezes o conflito, né, ou o sofrimento pode aparecer no ambiente de trabalho, mas está relacionado também a outras coisas, né? Ele pode ter se manifestado ali. Então, isso é muito, muito particular, né? Depende de cada caso. Mas ele pode se manifestar nas diversas esferas da nossa vida. Né? E não só como um problema, não estou conseguindo resolver tal coisa, né? Às vezes pode vir como um sintoma, ou não estou conseguindo me acertar com a minha esposa, com meu filho, com o meu chefe,
né? Tudo isso pode ser, e também pode ter aquelas pessoas que estão em crise, né? Que daí já vai para esse aspecto mais da doença mental, uma coisa mais óbvia, digamos assim. Mas eu sempre gosto de frisar que a gente não precisa esperar chegar no fundo do poço para pedir ajuda e para procurar um tratamento. A gente pode sentir que tem uma pedrinha no sapato e já ir, né? E já ir Procurar. procurar um profissional. Sabe que muitas vezes, e agora a gente vai falando aqui, quando você falou em crise, eu vejo que muitos acabam procurando, por exemplo, nas religiões, um problema interno, tá? Porque a religião é uma forma que você tem a encontrar um conforto. E muitas vezes eu acho que você está numa análise mais profunda, né? E até quanto que você procurar a religião é bom e até quando não, isso não é para religião, isso é para a gente fazer um tratamento de crise interna, assim, na sua opinião como médica, como doutora, quando que você pode apartar esses dois assim? Então, são duas coisas que, na verdade, não se relacionam. A gente vai procurar religião por outros motivos, né? É por um consolo, e é importante, né? A religião, ela é um fator de prevenção, muitas vezes, né? As pessoas que têm uma crença religiosa, elas são aquelas que estão mais protegidas de cometer um suicídio, por exemplo, ou de adoecer de forma mais grave, em geral, né? Mas são duas coisas completamente diferentes e não são excludentes. A gente pode ir buscar um consolo na religião, que eu acho que se presta talvez mais para isso, para ter um consolo, um amparo, uma outra coisa, né? E na análise a gente vai para descobrir algo sobre si. Né? E esse processo muitas vezes é dolorido, né? Muitas vezes as pessoas acham que vão ser consoladas pelo psicanalista. Não é para isso que serve. Né? E a gente tem a ilusão, às vezes, de que a gente vai sair de uma sessão mais alegre, mais feliz, mais aliviado. Às vezes, sim, mas muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai sair dali pior do que a gente entrou, porque é sobre tocar o dedo na ferida, trabalhar os assuntos espinhosos. Então, não é sempre agradável. Sim, o que eu vejo muito, doutora, eu tô direto conversando com o pessoal de granjas, assim, e não importa se é pequeno, não importa se é médio, não importa se é grande. E eu não conheço muito referente à área. Claro que eu estudei sobre Freud no meu mestrado de comunicação e consumo, e que é o pai hoje da psicanálise. E eu identifico muitas vezes que muitas pessoas precisam de um tratamento, não é que tratamento, mas um bate-papo com uma profissional, falar, porque assim, ó, eu vejo que, poxa, tem dias que a pessoa está muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Aí depois, outro dia, você fala com a pessoa está muito mal, sabe? Te tratando mal, né? Sendo muito objetiva, mais do que o normal. E aí eu fico pensando assim, poxa, será que nossa sociedade hoje não está precisando mais de profissionais especialistas na saúde mental? É uma pergunta que eu te faço. Acho que sim, e acho que a gente precisa também falar mais sobre isso, esclarecer mais, né? Como tu falou também, né, dos preconceitos que tem com relação a procurar ajuda, né? Mas certamente eu acho que a nossa sociedade, ela produz muito adoecimento da forma como é. A gente vive numa sociedade muito imediatista, que não tem muito espaço para o sofrimento, ou se tem, assim, tem que ser superado imediatamente. E, assim, não respeita o tempo interno de cada um. O tempo do inconsciente não é o mesmo tempo cronológico. E muitas vezes as pessoas que estão em análise, aquele espaço, né, da sessão é o único espaço que elas têm para falar das suas tristezas, para não precisar correr com as coisas. É o único espaço de escuta verdadeira, assim, que elas podem se colocar vulneráveis. A gente não tem muitos espaços para isso hoje em dia. Eu acho que talvez o único espaço que a pessoa fica com ela mesma é no banho, né? É o único espaço que você tem, assim, com você mesmo, é no banho. Porque uma questão também, uma crítica que eu faço é o que você falou, é o imediatismo hoje, né? Porque eu vejo que a geração Z, que a gente fala, tá muito imediatista, e o qual leva um estresse, né? Vou te falar, por exemplo, um problema do meu filho, ele joga futebol, e
E ele tava na parte da tarde, agora tá na parte da manhã. Na parte da tarde, por exemplo, os menininhos, os coleguinhas dele não queriam que ele jogasse futebol, né? Apesar de ele jogar num clube aqui famoso da região sul. E isso levou um estresse para ele. Levou um estresse. E aí ele foi pra manhã e ele ganhou. Hoje ele veio super contente que os colegas... Ele ganhou uma maioria de votação para jogar com o grupo da manhã. Aí eu fiquei pensando assim, mas isso aí, olha o sofrimento dele, tipo assim, uma coisa, claro que pra mim é uma coisa tão básica, só que pra ele isso levou um estresse. Aí eu fico assim pensando, pô, será que esse é o estresse da nossa sociedade hoje? Porque assim, o avicultor que tá nos assistindo, nos prestigiando, ele tem lá uma geração que ele pegou, que é a parte dele, ou ele construiu a granja, ou pegou a parte do pai, e agora ele vai ter que passar pro filho. E aí você tem uma crise existencial, porque é o filho que não entende o pai e o pai que não entende o filho. Sim. E aí eu queria, assim, a sua opinião, aonde é que a psicanálise vem para ajudar esse pessoal? Então, a gente está falando, às vezes, de um conflito de gerações ali. Acho que tem muitas questões para se falar, né? Principalmente, assim, de famílias emaranhadas, das expectativas que esse pai pode ter em relação ao filho, do que ele espera que o filho faça do negócio da família. E, assim, psicanálise a gente entende que o filho, às vezes, ele funciona como uma extensão narcísica dos pais. Assim, a gente tem expectativas, às vezes, que os nossos filhos vão conquistar os sonhos que a gente não conseguiu conquistar. Mas esses são os nossos sonhos, não necessariamente são dos nossos filhos. Então, às vezes, fica naquela imposição, né? E aí cabe até perguntar, né? Será que esse filho quer assumir o negócio do pai? Não quer? De que jeito ele quer assumir? Será que esse pai está pronto para, assim, ceder o trono, né? Descentralizar um pouco o poder, deixar o filho ter uma autonomia, colocar um pouco da criatividade dele ali e poder ele também se realizar naquele trabalho e não só seguir o caminho que o pai já trilhou e fazer tudo como ele faz. Será que esse pai vai deixar o filho ter uma liberdade de se expressar ali também? Você falando assim me passa um filme na cabeça, porque eu vou em granjas assim que tem essa questão do pai querer que o filho seja igual a ele. E tem também a questão do pai que tá decepcionado porque o filho foi pro exterior e não quer assumir o negócio dele. Tem a questão também do filho, por exemplo, brigar muito com o pai ali, discutir. Na verdade, a briga que eu tô dizendo é discutir ou ter divergência de opiniões, porque ele quer colocar novas tecnologias, porque ele hoje é de uma outra geração. E o pai não ser tanto adepto, porque ele sempre fez assim. E se eu sempre fiz assim, sempre deu certo, tem que continuar assim. E isso causa, às vezes, ou muitas vezes, o estresse entre ali a questão granja, a questão trabalho, a questão família. E isso acaba levando muitas vezes para dentro de casa. E ali, a sua opinião, assim, aonde que tem que ter um corte entre trabalho e casa? O ideal seria que a gente pudesse separar, né? Mas a gente sabe que às vezes é difícil porque a gente é um só, a gente não tem um botãozinho que desliga quando entra no trabalho, né? E liga quando chega em casa. Não funciona assim, ainda mais famílias que trabalham juntas. E tem um aspecto importante do trabalho que é que ele faz parte da nossa identidade, né? A gente se apresenta, né? Eu sou a Fernanda psicanalista, né? Eu sou o fulano, administrador, enfim. Então, assim, uma crise, às vezes, para esse pai poder abrir espaço para o filho também e, né, poder ir se retirando, porque faz parte da identidade dele, ele construiu aquilo, né? Tem um mito também em torno dessa figura do fundador, que ele precisa flexibilizar um pouco, né? Isso a gente encontra também em pessoas que estão se aposentando. Elas precisam ter um planejamento, uma estratégia, porque é muito sofrido, né? A gente às vezes esquece do quanto que é sofrido para aquela pessoa abrir mão dessa partezinha de si. É uma parte de si. Sim, porque eu fico imaginando, porque o avicultor, o granjeiro, indiferente se ele é de postura ou para corte, é o trabalho dele. E é difícil você desapegar. Só que chega um momento, tipo assim, e muito o que acontece? Eles entregam para o filho e ainda continuam trabalhando. E aí, às vezes, o filho muda as estratégias, ou muda a teoria, muda a forma como se está trabalhando, e tem um conflito ali. Né? E até mesmo tem conflitos, às vezes, muitas vezes, entre o esposo
e entre marido e mulher ali, porque os dois trabalham junto, um trabalha numa área, outro trabalha no outro. Então, assim, tem às vezes uma dificuldade em separar as coisas. Muitos aqui vão dizer assim, mas eu separo. Será que realmente separa, doutor? Uhum. Essa é a grande questão, né? Eu acho que às vezes a gente quer se enganar que sim, que se separa e a gente escolhe às vezes até não falar sobre isso, pensando, se eu não falar, né, deixa quieto, vai desaparecer, né? Acho que tem muito também desse discurso, vamos pensar positivo, vamos pensar, não sei o quê. Mas a gente precisa aprender a ter conversas difíceis. Porque senão aquilo vai virando um muro entre as pessoas sem que a gente perceba, ou vai afastando pessoas, ou vai criando sintomas na relação, e acaba virando um problema com proporções muito maiores, né? A gente acaba, às vezes, punindo o outro até sem se dar conta, né? Em outros momentos. Né? É verdade, é verdade. E até o seguinte, a gente vai comentando aqui, vai falando e vai passando filme, assim, porque, poxa, já presenciei várias questões, assim, que ali eu via que, poxa, tá precisando. Outra questão também é a questão de não saber respeitar, muitas vezes, a opinião da outra pessoa. Hoje a nossa sociedade tem muito isso, de, por exemplo, assim, não é que você pense diferente de mim, tá? Que você é meu inimigo. Não, as pessoas têm Sim. por pensar diferente, eles têm direito de pensar diferente. Por exemplo, eu até tenho um amigo meu, vou falar o nome dele aqui, o Jefferson, tá em Santiago do Boqueirão. E ele estava fazendo faculdade comigo, muito tempo atrás, eu não vou falar quando. E ele falou assim, olha, eu vou interromper a faculdade para poder fazer uma missão na minha religião. E eu era extremamente contra. Ele, poxa, tu tá na metade da faculdade, tu vai parar pra poder seguir uma coisa da tua religião. Bom, eu não concordo. Mas eu te respeito. E o que você precisar, cara, conta comigo. Se você quer saber a minha opinião, eu não concordo. Eu acho extremamente errado você fazer isso. Mas, se você precisar da minha ajuda, cara, beleza. Vou estar sempre contigo, vou te ajudar. E aquilo ele me falou que foi... Ele falou assim, cara, eu só precisava escutar isso de ti. Sabe? Sim. E hoje as pessoas têm dificuldade de entender isso. Olha, você pode pensar diferente, eu não concordo, mas eu vou te apoiar, estando certo ou estando errado. Sim. E hoje eu vejo muitas vezes essa dificuldade, não falo só na granja, tá? Eu falo pro produtor rural de forma geral, de entender a opinião da outra pessoa, aceitar aquela opinião, pode divergir, mas você tem que respeitar. Sim. E aonde que a psicanálise pode ajudar essa pessoa a entender isso? Porque eu acho que talvez seja muito mais uma questão voltada para si, né? Sim, exatamente, de olhar para dentro, né? Porque muitas vezes, quando a gente aconselha alguém, né, como essa situação que tu trouxe com teu amigo, né, que tu poderia ter dito, não, né, eu acho melhor tu fazer assim, assim, assado. A gente está falando de si, né? Do que é prioridade para si, do que funciona para si e que não necessariamente funciona para o outro. Talvez se o teu amigo não tivesse feito, hoje ele seria extremamente frustrado por não ter feito aquilo e ficaria remoendo isso por muito tempo. Né? Isso poderia ter distanciado vocês, enfim, né? Qualquer coisa poderia ter acontecido. Então, acho que a gente precisa pensar, né, também nesses conselhos que a gente dá, que na verdade às vezes são uma prepotência, inclusive, da gente pensar que a gente sabe mais do outro do que o outro, né? A gente sabe mais da vida dele, do que é o melhor para ele, do que ele mesmo. Entendi. E hoje, assim, o quanto que é a saúde mental, por exemplo, assim, quanto é importante você ter uma boa saúde mental para sua vida pessoal, para o seu trabalho, né? E para o seu convívio com a sua família ou sociedade. Quanto isso é importante? Isso é fundamental, porque a nossa saúde mental, ela vai impactar tudo na nossa vida, porque a gente não tem coisas isoladas, né? Aquilo que eu estava falando, né? Influencia em tudo. Então, eu vou ser menos produtiva no meu trabalho se eu não estiver bem. Eu não vou conseguir ter relações saudáveis com as pessoas, né? Eu vou deslocar, né, as coisas, né? O problema dali eu vou deslocar para o outro lugar que não cabe. Então, assim, não tem como ter uma relação saudável e nem com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes os conflitos que a gente não trata vão se intensificando e vão se tornando doenças graves,
Ou até, se não encontram uma via de expressão pela palavra, por exemplo, elas podem vir como um sintoma no corpo, né? Que é o que a gente chama de psicossomática. Quando a gente desenvolve doenças físicas que têm uma causa psíquica. Quais são essas doenças? Pode ser, por exemplo, até uma gastrite, né? Uma enxaqueca ou algo mais grave, né? Doenças crônicas, né? Dores crônicas, né? Uma infinidade de coisas, porque uma coisa está sempre influenciando a outra. Assim como uma doença física pode desencadear também uma doença mental, né? Dependendo das condições que a pessoa fica. E me diz uma coisa, agora como eu te disse, vão ter perguntas aqui. Você acredita que hoje uma boa saúde mental também, ela pode prevenir, por exemplo, o câncer? Porque se você está em paz consigo mesmo, seu corpo vai, eu acredito na minha convicção, na minha opinião, que você vai ter um melhor relaxamento, você vai estar bem. Se tem alguma coisa a ver com câncer. E outra questão, o que é uma boa saúde mental? Tá, boa pergunta. Eu não sou especialista em câncer, né, mas cada vez mais a gente vê que as pesquisas apontam para uma causa multifatorial. Então, eu acredito que sim, que tem um fator preventivo, né? Uma boa saúde mental pode prevenir não só o câncer, mas diversas doenças, né? Eu acho extremamente importante, inclusive para quem está enfrentando um câncer, ter uma boa saúde mental, né? Em relação a boa saúde mental, né? Como ter uma boa saúde mental, eu acho que a gente precisa sempre pensar primeiro no fator de prevenção, né, que eu estava falando. A gente não precisa esperar chegar no fundo do poço, a gente pode estar atentos às nossas relações. Eu acho que a gente precisa aprender também a se expressar, a se comunicar melhor. Às vezes a gente tenta fugir de conflitos, achando que isso é o melhor para a nossa saúde mental. Não quero é. falar, não quero falar, ou não quero falar sobre esse assunto. Isso é bom, é uma boa ideia ou não? Certamente não, porque nada desaparece, né? Isso porque vai... eu vou te falar uma coisa, eu tenho essa questão, tipo assim, ó, tem um problema, eu prefiro não falar porque eu tenho medo de me exaltar e ficar muito bravo e falar coisas que eu não quero falar. E muitas vezes isso acaba prejudicando não só a mim, mas também a outra pessoa. Sim. E isso você acha que tem um assunto, tem que falar. Tem que falar, não precisa ser na hora. A gente pode, claro, dormir, esfriar a cabeça, não tem problema. Até procurar ajuda, né? Um mediador, né? Uma análise, né? Uma análise de família, de casal, enfim. Né? Isso pode ajudar. Mas certamente fugir das conversas difíceis é uma grande armadilha. Né? Porque a gente não vai resolver nada, e por mais que na superfície possa parecer que está tudo bem, nada desaparece. Né? As coisas ficam ali produzindo efeitos, né? Nem que seja de forma latente. Uma outra questão também que nós temos na avicultura, doutora, é o seguinte. Na avicultura, ele é muito... Não, às vezes na avicultura e também na questão da produção rural, o produtor rural, ele é muito cíclico. E isso acaba tendo uma questão emocional bem, tipo assim, tem uma questão emocional aí envolvida, porque é o seguinte, às vezes a avicultura, você tá com um preço excelente, aí você ganha dinheiro, tá ok, tá todo mundo feliz, todo mundo contente e tal, e às vezes você tem as vacas magras que a gente fala, né, e aí gera um estresse pro avicultor, e aí pro avicultor, pro produtor rural, e essa questão das vacas magras acaba gerando um estresse. Aí ele começa o quê? Muitas vezes tem que demitir, muitas vezes ele acaba brigando dentro de casa, muitas vezes ele acaba brigando com o filho, com a esposa, né? Dentro de casa, acaba discutindo com o funcionário, com fornecedores. E ali eu acho, na minha opinião, né, que a pessoa tem que estar bem, né, mentalmente para poder lidar com esse ciclo, né? Com esse ciclo não, com essa volatilidade. Sim. Na sua opinião, assim, o que a pessoa pode, na sua opinião sua, por exemplo, assim, ficar precavida contra por essa oscilação de mercado dentro da psicanálise, assim? Eu acho que a gente não pode negar que isso interfere, sim, na saúde mental, né? A gente não pode ser hipócritas e pensar que uma pessoa que não tem condições financeiras vai conseguir,
ter uma boa saúde mental. E eu acho que é extremamente importante, então, que essa pessoa possa desenvolver recursos, né? Uma das possibilidades é através de uma análise pessoal, se ela tiver em acompanhamento, mas eu acho que é importante também a gente pensar que a vida não é estável, a gente não vai conseguir estar sempre bem, as coisas acontecem, nos atravessam. E a gente precisa saber tolerar também essas vacas magras e as adversidades e sofrer, por que não? Né? O sofrimento faz parte da vida. A gente não vai passar imune, por mais que a gente esteja em acompanhamento ou por mais que a gente tenha uma estrutura psíquica boa, assim, estável e forte para lidar com as adversidades, a gente vai se entristecer nesses momentos. E não tem problema, né? Eu acho que isso vem dessa cobrança da sociedade de estar sempre bem, de não poder sofrer, de não ter espaço para esses momentos. Eu acho que não, a gente precisa pensar que ele vai sofrer nesses momentos, sim. Não tem saída mágica para isso. Não vai estar feliz da vida. Estranho seria se ele tivesse numa situação dessas, né? Mas assim, a saúde mental é saber que eu vou me entristecer aqui, mas eu não vou pro fundo do poço, né? Eu sei que eu vou superar, dar o meu tempo aqui para eu me restabelecer, para eu sofrer um pouco, fazer o luto pelo que eu tenho que fazer, né? Pela a demissão que eu tive que fazer, os cortes ali que eu precisei fazer para me reestruturar. E lá na frente eu sei que eu vou sobreviver. Entendi. Nossa, e como isso vai ser, essas palavras vão ser bem importantes para a pessoa que está lá no outro lado e saber que realmente que você ficar triste e você vivenciar o luto não é uma questão, não vai ser o fim do mundo. Uhum, Então, é sempre importante a gente, eu sempre falo, né? Entre uma tormenta sempre vem a bonança. uhum, Sempre, não existe só sorte e azar se compensam. Se você teve uma perda aqui, amanhã você vai ter um ganho. Você só tem que saber lidar com isso. Não é que uhum, você, por exemplo, na minha opinião, volto a dizer novamente, quando você está fazendo algo errado, você não é a pessoa menos esperta do mundo, mas quando você está fazendo tudo certo, você nunca vai ser a pessoa mais esperta do mundo. Você tem que saber lidar com esses dois nuances, né? uhum, Eu venho do futebol, né? Então eu sempre digo que no futebol é aquela questão, poxa, muitos jogadores aí, eu vejo no futebol, poxa, estão acertando tudo, é um craque, show de bola, basta errar um gol, o cara já é o pior de todos. Não, para aí, prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém. Pode consumir à vontade, né? Então, eu sempre digo que a psicanálise, assim, e volto a fazer a pergunta assim, é como que você, na sua opinião, acha que para quem é indicado a psicanálise hoje? uhum. Então, como eu falei, né, a psicanálise é a análise do inconsciente. Então, teoricamente, todo mundo tem inconsciente, né? A princípio, todo mundo teria indicação. Né? Mas para sustentar a análise, que é um processo muito difícil, a gente precisa ter um sofrimento também, que justifique a gente estar sofrendo ali no Uhum. processo. Senão, se está tudo bem comigo, por que eu vou ir lá sofrer? Né? Então, o que a gente vê é que essas pessoas que às vezes não têm algum sofrimento, por menor que seja, né? Não precisa ser nada também muito grande, elas não vão adiante às vezes, né? E outro fator importante é que essa pessoa precisa pensar que esse sofrimento tem algo a ver consigo. Porque tem um meme que circula bastante na internet, não sei se você já viu, que diz assim: eu faço terapia para lidar com as pessoas que precisam fazer terapia e não fazem. É Essa verdade. pessoa, É verdade. teoricamente, ela não teria indicação para uma análise, porque ela não quer pensar sobre si, ela quer botar a culpa no outro, ela vai lá para análise para falar mal do outro. Claro, a gente sabe que tem pessoas que, né, no meio da sua desorganização, desorganizam a gente também, né? A gente adoece junto com o outro, tem isso também. Mas também tem os nossos conflitos, a nossa participação, a gente precisa se responsabilizar. E a psicanálise, ela vem trazer sempre a responsabilidade do sujeito. Ali a gente não vai escapar disso. E isso é duro, né? É duro, porque muitas vezes a gente quer achar que o problema está no outro. Então, é difícil sustentar uma análise nesse sentido também, né? De, às vezes, essa ferida narcísica, assim, de pensar, eu não sou tudo aquilo que eu achei que eu era. O problema não está todo no outro, eu também tenho as minhas questões, né? Eu também tenho que me haver com isso. É aquela questão, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, É. né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E me diz uma coisa, a questão assim, esgotamento físico na hora do trabalho, a questão da insônia, a Uhum. questão de troca de humor muito repentino, isso tem a ver com o seu eu lá, com o seu eu?
interior ou não? Ou é uma questão física? Sim, pode ter a ver, sim, como eu falei, né? As coisas estão interligadas, mente e corpo, a gente separa para poder estudar, né? As suas especialidades, enfim. Mas um influencia o outro o tempo inteiro. Então, sim, pode ser o sintoma de alguma coisa psíquica. Inclusive, esses sintomas que tu falou, em geral, podem ser sintomas de uma ansiedade, de uma depressão, de um burnout, né? Uma infinidade de coisas, né? São bem genéricos, mas E aí pode você ser. falou assim uma questão, a ansiedade, por exemplo, ela pode ser tratada com a consultora, com a profissional de psicanálise? Pode e deve, né? Em casos mais graves, precisa do apoio de uma medicação, né? Que aí quem vai tratar disso é um psiquiatra. E o ideal é que nunca se tome medicação ou se consulte um psiquiatra isoladamente. Precisa ser combinado, porque o remédio, ele vai tratar o sintoma. Ele vai trazer um bem-estar, né? E muitas pessoas interrompem os seus tratamentos, né, com psicólogo, com psicanalista, porque se sentem bem em função do remédio. Mas essa pessoa não tratou nada, né? Ela conseguiu mascarar os sintomas, ela não sabe o que está fazendo ela sofrer. E ela fica dependente da medicação para ficar bem. Então, o ideal é que seja um tratamento combinado, né? Que ao mesmo tempo que ela esteja tomando medicação, ela esteja no seu tratamento pessoal. Ah, entendi. Então, tipo assim, a pessoa que tem essa questão, tendência ou está sofrendo, ou acha que está sofrendo de uma doença mental, ela tem que ir tomar a medicação e tratar a questão com a psicanalista. Isso. Que legal. O que que é o burnout que você comentou? O burnout é uma depressão ligada ao trabalho. Ela pode evoluir, se não tratada, para uma depressão, né? Para um quadro depressivo geral. Mas ela está ligada ao trabalho, ela tem os sintomas muito parecidos, né? E burnout que se fala, é a questão. Eu tô te perguntando como leigo. Então, assim, a doença mental, vamos falar assim, porque o estresse, a depressão é uma doença mental. Por mais que as pessoas achem que essa questão é besteira e tal, não. Depressão é de fato uma doença. E mata. E Né? mata, Doença sim. mental mata. E a questão é a seguinte, poxa, e eu vejo muitas vezes isso, que a pessoa ali, o Granger, teve uma vez que eu vi que o avicultor ele estava sofrendo, né, com depressão. E infelizmente, agora você falando, eu lembro que essa pessoa atentou contra a própria vida e infelizmente não está mais entre nós. E aí que no podcast eu falei assim, poxa, eu tenho que trazer alguém aqui para falar sobre isso porque isso é grave. Tipo assim, você tem que cuidar da sua mente. Você tem que cuidar por mais. E às vezes é coisa assim, por exemplo, assim, que eu vejo muito é o pessoal ficar com depressão nessas oscilações de mercado. Ele achar que o mundo acabou e atenta contra. Porque ele tem ali a questão, poxa, ele tem funcionário, ele tem família, ele tem uma questão. E aí aquela questão assim, tipo, o quanto que ele pode cuidar, aonde é o gatilho que ele tem que perceber dizendo assim, olha, daqui para frente eu preciso procurar uma profissional. Tanto para tratar da doença mental, quanto também para tratar do meu eu, por exemplo, Sim. interno. Então, como eu falei, a gente não precisa esperar chegar num ponto crítico, né? Notou? Mas eu acho que, assim, o mal-estar, né? Aquela coisa de, tô sentindo que não tá muito bem, já é motivo, né, para procurar ajuda. Mas, assim, a gente sabe que dificilmente as pessoas vão procurar Tem a nesse vergonha, momento. né? A pessoa tem vergonha e tal. Sim. Exatamente. Mas assim, a gente não precisa também anunciar. Não tem problema se não quiser contar para ninguém. Pode, né, procurar. Hoje em dia, inclusive, dá para fazer online, né? Então dá para fazer ali tem gente que faz do carro, né? Entendi. Doutora, o pessoal que está nos prestigiando aqui, que queira falar com você posteriormente, como que ela pode fazer para te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Então, eu tô no Pode Instagram. falar para aquela câmera ali. Eu tô no Instagram, @FernandaPsicanalista. Lá tem meu e-mail, meu telefone, meu site. Meu site também é fernandapsicóloga.com.br. A questão é o seguinte, vamos falar. E aí, existe um sigilo, a pessoa pode te ligar, doutora, não tô me sentindo bem e tal, queria trocar uma ideia com você, tem um horário, vai marcar, é em sigilo, ninguém precisa ficar sabendo. Exato. Você vai ajudar essa pessoa, que eu digo que na avicultura, como em todos os outros setores, a gente sempre precisa, às vezes, trocar ideias, tratar alguma coisa que a gente tem
internamente. E se ela pode, ela pode fazer isso. E como que é esse contato, esse primeiro contato, assim, com o psicanalista? Normalmente no primeiro contato a gente vai agendar uma conversa para a gente poder se conhecer, ou entender qual é a queixa daquela pessoa, se eu posso ajudar ou não, se é, né, indicado, né, a psicanálise ou não. E ali a gente vai poder entender um pouquinho melhor, né, qual é a demanda daquela pessoa. E ela vai poder tirar essas dúvidas também, né, que tem relação com esses preconceitos, com não saber exatamente como é que funciona, né? Ali vai ter um espaço, como tu falou, que fica em sigilo, né? Nada do que a gente vai conversar vai ser exposto para ninguém. Então, ela pode ficar tranquila, né? Aquilo que eu falei é um refúgio, às vezes, né? O horário da sessão. É um local ali que a pessoa não tem outro espaço onde ela possa colocar essas questões. Então, né, na primeira consulta, ela vai poder falar, vai poder conhecer e vai poder ver também se serve para ela, né? Se é isso que ela está buscando. Entendi. E hoje, por exemplo, assim, ó, a questão, pela sua vivência, você acha que o pessoal hoje ele tá mais aberto a receber, a fazer esse tratamento, ou você ainda vê o pessoal ainda que é meio resistente a esse tratamento, a essa conversa? Eu vejo uma abertura cada vez maior, mas ainda assim tem muita resistência. Tem também o fato de que a análise ela é demorada. A gente quer uma coisa para ontem, né? Por isso que muitas pessoas vão direto tomar um remédio porque não querem, né, se haver com as suas questões, não querem esse tempo, né? E uma análise, ela pode ser uma psicoterapia psicanalítica, aquela uma vez por semana, tal, mas uma análise profunda, assim, se a gente for pegar o pé da letra, como Freud fazia, ela demanda uma frequência maior. Né? Aquela no divã clássica, né? É uma frequência de, às vezes, 3 vezes por semana, no mínimo. Então, assim, nem todo mundo tem essa disponibilidade de tempo, às vezes de dinheiro, né? Ou então pode optar também pela uma vez por semana, mas eu vejo que tem uma resistência com relação à duração. Porque a gente não trabalha com fórmulas mágicas, né? Eu acho que tem muita gente aí vendendo por aí, né? Uma solução rápida e fácil, que às vezes é muito reducionista, muito simplista, e não é assim, né? A gente até que nem trabalha com saúde mental vendendo isso, mas não tem atalho, infelizmente, né? A gente gostaria que tivesse, mas não tem. Esses dias eu tava vendo o cantor aquele da Parangolé, agora esqueci o nome dele, e ele falou que ele tinha um grande problema. Ele amava o pai dele, ama o pai dele, eu amava, não sei se ele tá vivo, acho que não tá vivo mais. Ele falou que só descobriu como lidar com o pai depois que ele aprendeu a conhecer o pai através de um tratamento da psicanálise. Olha que legal isso, né? Então, assim, e aí a gente entra naquela questão do respeito, tipo assim, não é porque eu sou carinhoso ou eu não sou carinhoso que eu devo exigir aquilo da outra pessoa. E às vezes isso acaba a gente tendo um conflito. Tipo assim, vou te falar um exemplo meu, por exemplo, eu tenho 2 filhos, uma é extremamente carinhosa, tipo assim, ela precisa falar eu te amo toda hora, ela precisa, e o outro já não. O outro é extremamente mais na dele, não gosta muito disso e tal, eu sempre busco, e eu tenho que saber respeitar isso. Sim. E aí eu fico pensando, esses dias eu pensei, poxa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada porque ele não tá tendo mesmo amor que a minha menina? Não, é dele. Sim. E você tem que saber respeitar isso. Não é que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Eu penso, né? Aí, na análise que eu tava fazendo. Poxa, então assim, você tem que saber muitas vezes que não é porque eu quero que eu vou ter. Né? Sim. Então, assim, e aí eu vejo, assim, qual é a dica que você dá, por exemplo, assim, ó, a questão para manter uma boa saúde mental. Uma questão, uma dica. Olha, para manter uma saúde mental, assim, para continuar com uma boa saúde mental, é legal você fazer tal coisa. O que é esse tal coisa que você recomendaria? Olha, a gente precisa aprender a conhecer e respeitar nossos limites, né? Eu acho que às vezes a gente fala bastante de limites, mas a gente nem conhece quais são os nossos, né? A gente precisa conhecer nossos padrões, né? Se conhecer, né? Tal coisa me deixa fora de mim, então como é que eu posso
manejar isso, né, quando essa tal coisa aparecer, para não explodir, para, enfim, né. E eu queria fazer um parênteses também, eu acho que tu falou algo importante, quando tu estava falando dos teus filhos, né, tu te referiu àquela que é mais amorosa no feminino, eu percebi, e o que é menos, né, que não tem essa necessidade de expressar dessa forma no masculino. Então, imagino eu que seja uma menina, né, e um menino. E eu acho que tem essas questões de gênero também, que estão muito presentes, que são adoecedoras, né? Principalmente para os homens. Eu vejo que os homens, às vezes, têm menos recursos do que as mulheres e menos espaços em que eles possam ter conversas profundas. Né? É difícil ver um grupo de amigos homens. Tem, né? Tem. Mas generalizando aqui, o que a gente vê na maioria dos casos é que não tem, os homens não têm um grupo de amigos em que possam ter conversas profundas e as mulheres costumam ter mais e são mais incentivadas a demonstrar carinho, demonstrar amor, afeto, do que os meninos, né? E não só pelos pais, pela cultura, né? Não é que tu tenha feito algo para, né? Mas a gente vive num mundo que ensina a gente a ser assim. E isso também contribui para que a gente adoeça, né? Porque a gente, principalmente o homem, né? Vá guardando as coisas. E na avicultura a gente tem bastante líderes, né? Digamos, que tomam à frente homens. Por incrível que pareça, tem muitas mulheres e, assim, todas que eu negocio, extremamente competentes. E, poxa, as meninas são... Até vou dizer mais, tá? Negociar com as meninas até é mais difícil do que... Porque ela é mais centrada, ela é mais, sabe? Mas a questão dos homens, por exemplo, tá? Realmente, o que eu vejo é que tem uma predominância da área masculina. E ali falta, ali talvez... Porque a gente tem aquele mito de, o homem tem que ser provedor, não pode ser fraco, porque, né? Precisa ser o esteio da família, tá? Aquela questão do machismo, né? E não é bem assim. Você tem que saber que você tem que conversar, você tem que saber se conhecer, principalmente, saber onde são os seus limites. E ali, aquela questão que eu pedi a dica, tipo, mas digamos, vamos partir da pessoa que ela tá bem emocionalmente. Como é que ela pode nutrir esse bem para evitar, ou tipo assim, porque às vezes a pessoa não precisa, ela tá bem, o que ela pode fazer para continuar com aquele seu bem-estar? Então, eu acho que é importante a gente pensar que nós somos seres biopsicossociais, né? A gente tem que estar bem com o nosso corpo, né? A gente tem que estar bem com as relações que a gente tem que estar minimamente bem também com o nosso trabalho, que ocupa grande parte da nossa vida, né? Ter relações familiares boas, então isso passa pelo diálogo, pelo respeito que tu falou, né? De não impor o que eu acho que é melhor, né, para o outro. O lazer é bom? O lazer, certamente. Esporte? Sim, acho que tem a ver também com o corpo, com isso. O esporte também é uma fonte, né, de serotonina, né, dopamina natural. Então, né, seria importante que achar alguma coisa. Porque eu ainda... Volto a dizer, eu fui do meio do futebol e hoje eu ainda bato uma bolinha com o pessoal, com os jogadores, alguma coisa. E assim, pra mim é tão realizador. Assim, tira um enorme peso, né, às vezes um dia extremamente cansativo e tal. Você vai lá, bate uma bolinha, parece que você vem renovado. Isso me ajuda bastante. E assim, o que eu queria levar pro pessoal é a importância da saúde mental. E as pessoas muitas vezes, porque assim, muitas vezes sair da granja, do seu ambiente ali do interior e fazer algo de lazer para poder nutrir um pouco o seu bem-estar mental, né? Nutrir aquilo. Outra questão também é aquela pessoa que é mais extrovertida, muitas vezes viver no campo e às vezes ele precisa do convívio social. Ele precisa vir para a cidade, e cinema, shoppings. Isso é legal para poder fazer um bom tratamento, teoricamente, pessoal mental, ou é balela? Não, sem dúvida. O ser humano é um ser social. A gente precisa estar em convívio. A gente se constitui, inclusive, né, através da relação com o outro, né? O bebê, por exemplo, ele não sobrevive se não tiver alguém não só cuidando das necessidades físicas, mas investindo, né, psiquicamente nesse bebê.
Então, é extremamente importante, mas também a nossa necessidade de solidão também é importante, e ser capaz de suportar a solidão e de ter momentos de solidão e aproveitar esses momentos, que não precisam ser doloridos, né? A solidão não precisa ser sempre ruim, isso também é indicativo de saúde mental. São duas coisas contraditórias, né? Mas o ser humano é complexo, a gente tem necessidades contraditórias, e o segredo está sempre no meio do caminho, nunca está nos extremos. Entendi. Então, assim, a questão da psicanálise, eu gostaria de falar sobre conhecer um pouquinho mais, você que estudou muito mais do que eu, a questão ali do início da psicanálise de Freud, o porquê que ele começou a entender que ali ele precisa de um tratamento, a pessoa precisava de um tratamento mental. Por que, se você conhecer, ok, se não conhecer, tranquilo, mas assim, por que ele virou a chave e disse, olha, eu vou escrever, vou estudar porque a pessoa precisa disso? Então, o Freud, ele foi revolucionário, né? Ele começou o interesse dele com as histéricas, né? Lá em Viena, onde ele morava. A histeria é uma doença que ela é um sintoma físico, por exemplo, uma paralisia no braço, e não tem uma causa orgânica. Isso intrigava os médicos naquela época, e eles chegavam a pensar que as histéricas estavam fingindo, né? A histeria acometia sobretudo mulheres, né? Então, elas passaram a ser desacreditadas, né? E até hoje a gente se refere pejorativamente, que histérica, né? Nesse sentido. Então, ele começou a se interessar. Ele tinha um mentor, que era o Breuer, que começou a tratar uma pessoa, né? A Ana O. Hoje a gente sabe que é a Berta Pappenheim, né? Essa mulher que estava sofrendo de histeria. E, na verdade, foi ela quem sugeriu, né, quem pediu para ser escutada. Não foi nem o Breuer, nem o Freud que inventaram essa técnica da associação livre, como a gente chama. Ela falou, cala a boca e me escuta. E aí ela chamava isso de limpeza da chaminé, né, porque ela se aliviava. Então, ela falava durante sessões. E o Breuer, que atendia ela, começou a fazer associações e a entender o simbolismo daquele sintoma. E dividiu com Freud, os dois publicaram esse caso, né, numa obra que inaugurou a psicanálise, estudos sobre a histeria, que recebeu muitas críticas, né? Como Então, sempre, quando quem descobre alguma coisa sempre acaba recebendo críticas, né? Sempre, né? Qualquer pessoa que se propõe, né, a fazer uma revolução, a mudar o pensamento da época, né? E aí Breuer já tinha uma carreira consolidada, ele recuou, né? Acabou abandonando a psicanálise, e Freud foi desenvolvendo. E até hoje a gente está desenvolvendo, né? Porque hoje a gente não tem as histéricas como eram antes, a gente tem outras doenças, outros mal-estares que a gente está aqui desenvolvendo. A psicanálise, ela está em constante construção, né? Para a gente poder entender a nossa cultura, né? Como é hoje, como vai ser lá na frente, né? Os próximos psicanalistas também vão ter que, né, se debruçar, teorizar. Entendi. Uma outra questão, assim, para a parte feminina, tá? Tem muitas meninas, muitas mulheres que ela tem a questão da dificuldade de entender, se entender em alguns períodos, né? Períodos do mês, né? Vamos falar a questão da tensão pré-menstrual, TPM. E isso, eu era bancário, né? E eu notava muito isso, né? Que as pessoas tinham, algumas meninas tinham essa questão, assim, sabe? Só que elas não identificavam nelas. O tratamento da psiquiatra ou da psicanálise pode ajudar essas pessoas a identificar esse período, é uma doença isso, ajudar essas pessoas porque isso muitas vezes acaba prejudicando o seu convívio social. Sim, sem dúvida. Isso pode ser um caso para ser tratado com a ginecologista, né? Às vezes é uma questão hormonal mesmo, que precisa ser medicada, mas também, certamente, pode ser, né, o amparo de uma análise certamente vai ajudar essa pessoa a lidar. E eu acho que a gente também tem que pensar nos aspectos culturais da TPM, porque também é uma coisa que foi banalizada e foi mistificada,
né? E a gente costuma culpar tudo, né, na TPM, até para desacreditar uma mulher, né? Ah, isso aí é TPM, né? Não vamos dar bola. Isso, é. Então, né, é uma coisa bem complexa. Então, acho que cada TPM é uma TPM, né? A gente precisa ver a singularidade. Eu te pergunto isso porque dentro dos entrepostos lá de ovos, tem bastante meninas que trabalham, né? E eu fico pensando assim, poxa, imagina esse pessoal aí, 2, 3, nesse período, pode acabar gerando um conflito ali dentro. Porque às vezes, o que eu penso? Não é porque a pessoa quer, é hormônio, é uma questão... O homem, de vez em quando, tem essa questão de dar um pico sei lá, de hormônio e ele acaba... Por mais que ele não aceite, mas muitas vezes tem sim. E, na sua opinião, isso é um problema? Não é um problema? Pode ser tratado? Não pode ser tratado? Deve ser levado a sério? Não deve ser levado a sério? A sua opinião como médica? Eu acho que sim, certamente tem que ser levado a sério, mas eu acho que a gente tem que prestar atenção nos fatores culturais também, né? E pensar que as coisas, às vezes, são multifatoriais, né? Por mais que tenha uma questão, né, biológica ali envolvida, às vezes também tem o peso que a gente coloca. Você diz o peso cultural de não dar importância ou de dar importância demais. Exatamente, ou de até exigir uma performance, né? Eu imagino também que nesses ambientes, né, tenha muito machismo ali, que o homem precisa se impor de uma forma mais agressiva, senão ele vai ser cobrado, né? Senão, enfim, não é homem o suficiente. Então, acho que a gente também tem que prestar atenção nisso, né? O que de cultural também tem aí, né? Que não é necessariamente, né, um hormônio. Eu concordo, eu acho que cultural, mas assim, eu volto ali botar porque às vezes é um setor somente feminino ali. Eu vou te falar a questão do banco quando eu trabalhava lá. E as meninas que eram minhas colegas, era só mulher. E eu via que tinha conflito entre elas. Sim. Referente a isso. E elas mesmo depois, assim, poxa, pai, uma semana estavam discutindo, na outra semana estavam pedindo desculpa por causa disso. E aí, quando eu vou nas granjas e tem aquele monte de entreposto, aquele monte de mulher, eu remeto ao banco. Será, como é que é esse convívio ali? É muitas vezes... Aí não tem nada a ver cultural, entendeu? Só eu, como homem, eu fico pensando, porque... geralmente, tá? Geralmente eu fico pensando, poxa, sei lá no banco acontecia isso, será que também não acontece isso com elas ali? Acredito que hoje, com a informação, isso está sendo melhor tratado. Sim. Porque as pessoas entendem isso. Poxa, a TPM não é uma questão exclusivamente clínica. É mental, é cultural, é social. Você não pode acreditar. A pessoa tem problema hormonal, sim, que ela vai procurar ajuda. Sim. Mas a questão, mas e aí, afinal? Eu fico assim no outro lado, mas isso tem que ser levado a sério ou não tem que ser levado a sério? Tem que ser levado a sério, eu acho que sim, né? Eu acho que tem as particularidades de cada ambiente, porque às vezes o ambiente de trabalho fomenta também a competitividade nesse nível mais agressivo, né? E que é ruim. Mas tu falou, né, de quando tem muitas mulheres juntas que tu vê que tem um conflito, acaba surgindo um conflito. Né, tu falou disso de poder conversar, pedir desculpas. Eu acho que tem a ver com essa questão de que as mulheres estão mais preparadas para ter conversas mais profundas e resolver, às vezes, as questões, né? Dizer, fiquei chateada com isso, isso e isso. E a outra poder compreender, ter alguma empatia. Mas acho que tem um outro aspecto, e aí eu vou trazer para a cultura de novo, né? Que é a rivalidade feminina. As mulheres são ensinadas a ver a outra mulher como uma rival, uma competidora, né? E não como uma aliada. Os homens têm uma aliança masculina que é fomentada pela cultura que as mulheres não têm. As mulheres são ensinadas a brigar pelo amor dos homens, né? Pois é, eu não sei. Porque assim, eu vejo no futebol, tudo bem, a gente tem ali, mas tem a competitividade também entre os homens também. Por exemplo, no time de futebol, por exemplo, eu vou falar quando eu jogava, por exemplo, o cara que ganha mais, tipo assim, o cara ganha 3 vezes mais do que o outro que tá jogando mais atrás. Ele pega e não vai correr tanto. Por que eu vou correr tanto se o cara que tá ganhando 3 vezes a mais não tá batendo, não tá fazendo os gols? Entendeu? Então tem essa competitividade também no masculino, só que eles não falam. É diferente das meninas que falam. E pra mim é tudo igual. Só que um fala e o outro não fala. Então, as mulheres competem. Sim, mas os homens também, não vai achar que não competem, porque competem também. Eles competem também, né? Mas mais nessa questão de poder, às vezes, né? De ver, quem é o mais forte, quem é o mais, né? E as mulheres, normalmente,
é difícil ter uma aliança feminina como a gente vê nos homens, né? Quando tem um problema de todos os homens irem lá e defender o amigo, as mulheres às vezes ficam ali achando que elas têm que rivalizar, né? Que elas não podem também uma apoiar a outra, uma apoiar o crescimento da outra. Isso é uma coisa que tem se discutido bastante, né? Da gente poder ver a outra como aliada, né? O crescimento da outra não é necessariamente o meu fracasso. Né? Entendi. Mas isso será que não é cultural? Será? Certamente é cultural. Mas uma questão também assim, ó, eu vou fugir um pouco do assunto, tá? Não é que fugir do assunto, mas assim, eu sempre vejo o seguinte, o ser humano, por mais que ele não se ache um animal, ele é um animal. Ele tem ainda a questão primitiva. E eu acho muito, a convicção, eu acho achômetro meu, tá? Vou te falar um achômetro meu como Adriano. Eu acho que a gente não tá prestando atenção tanto nessa questão primitiva do animal ainda, do ser animal, de você, por exemplo, se um homem, aquela questão da proteção, a mulher, a questão do zelo, a questão da percepção. Vou te falar uma questão, eu acho que é primitivo, por exemplo. Eu, como homem, não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo, não tem... Se eu estou conversando com você, eu estou conversando com você. Eu não consigo pegar o telefone e falar com uma outra pessoa aqui ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto assim, você como médica, a questão primitiva das pessoas, isso tem que ser levado em consideração ou não? Ou tipo assim, agora a gente tem, o ser humano está outro patamar, nós temos que esquecer o primitivo e ver mais o social e o cultural e o ideológico. Sim e não. A psicanálise, ela vem falar, eu acho que tu fala isso, né? Acho que tu tá te referindo aos instintos, né? Que a gente tem. A psicanálise entende que o ser humano, a partir do momento que ele é atravessado pela palavra, ou seja, pelo simbolismo, ele não tem o instinto, esse como animal, o instinto puro, ele tem a pulsão, que é como se fosse um instinto misturado com desejo. Né, que não tem um objeto definido, né? Por isso que a gente está sempre querendo mais, mas nunca está suficiente, porque né, o desejo é sempre de outra coisa, é sempre indefinido. Né? Até porque quando acaba o desejo, a gente não tem nem por que levantar da cama, né? Se eu tô, né, já tenho todos os meus desejos satisfeitos, bom, né? Que mais que eu quero da minha vida? Mais nada. Né? Então, o ser humano é um ser pulsional, né? A gente transformou esse instinto em pulsão. Né? Ao mesmo tempo que eu acho que tem esse fator cultural, né? O Freud mesmo falava que o preço que a gente paga para se civilizar, né? Para viver em sociedade, é a neurose. Porque a gente tem que abrir mão desses instintos, dessas pulsões, né? Para poder conviver, né? Eu não posso sair matando todo mundo que eu tô com raiva, né? Pegando as coisas do outro que eu quero, né? Para manter o laço social, eu tenho que abrir mão desses instintos. Eu vou adoecer também um pouco. Isso mesmo, é verdade, porque às vezes as pessoas têm aquela questão tipo, eu quero, vou a qualquer custo, não vou me importar com o próximo. E quando você vive numa sociedade, você voltamos àquela questão que você tem que respeitar o outro, você tem que ter um limite, né? E eu sempre falo que o ser humano por si só, né? Ele experimenta muito o outro, né? Tipo, quando você quem entra numa nova empresa, ele vai experimentando as pessoas, ele até saber o limite, e ali ele volta. Sim. Ele tem por experimentar. E a questão da psicanálise, ela ajuda esse ser humano a poder se conhecer, principalmente se conhecer, ou seja, exclusivamente, talvez seja se conhecer, para poder entender a questão social, acredito, e poder ser inserido e ter uma boa convivência social. Sim. E aí vai a outra pergunta, assim, tipo, o que você, nessa sociedade contemporânea, por exemplo, assim, as novas gerações, poderia dar uma dica para essas novas gerações, para os pais, principalmente os pais dessa nova geração, a tentar lidar com esse imediatismo deles? Isso é complicado porque a gente também sofre, né, dessa cultura. Acho que a gente também não está conseguindo lidar. E às vezes a gente impõe, inclusive, nas crianças. É um jogo, né, de imposições, né? Assim como os filhos querem para ontem, a gente também quer que eles desempenhem aquilo para ontem. Né? Eu acho que a gente vê muito também nas escolas
como é que a criança, né, o adolescente, muitas vezes a via de expressão de um conflito, de um adoecimento, o primeiro sinal é no desempenho escolar, né? Então, né, também aí a importância da escola estar atenta, né? Mas a gente precisa também saber refrear isso na gente, né? Respeitar que o nosso tempo não é o mesmo tempo que, né, o capitalismo nos exige, que a gente esteja performando, esteja produzindo o tempo todo, né? E eu acho que também os filhos são um pouco uma vitrine dos pais, né? E eles querem apresentar aquele filho perfeito, né, para se satisfazerem, né? Olha como eu sou um bom pai, uma boa mãe. E os filhos, eles também têm uma exigência, né, daquilo que eles esperam dos pais, né, de serem compreendidos, né, de também estarem nisso, né, de querer as coisas, de querer funcionar. Eles funcionam de uma outra forma, não é, a infância de hoje não é a mesma que foi a nossa infância lá atrás. Então, acho que tem muito choque aí, a gente precisa poder se escutar e perceber as nossas necessidades, porque, assim, no fundo, a gente continua tendo necessidades como tinha antes, né? A gente precisa ter tempo de qualidade, a gente precisa investir afeto, né? Às vezes a gente quer dar tudo para os filhos e esquece que, não, o filho precisa também, por exemplo, de um tempo de ócio, isso é importante, né? Ele não precisa também estar produzindo já nessa idade, né? Quando crianças. A gente tem que saber respeitar um pouco o tempo um do outro. Entendi. E, doutora, uma questão muito importante também é a questão do conjugal, tá? Porque, assim, na avicultura tem muito isso. Eu falo entre o médio, o pequeno, direto. Eu acho que tem uma grande parte aí que esposo e marido e mulher trabalham junto. A questão deste relacionamento, né? Uma dica para o pessoal que trabalha junto, né, poder ter uma melhor harmonia na hora do trabalho. Qual é a dica que você dá como profissional? O ideal seria que as coisas do trabalho fossem resolvidas no trabalho e as coisas de casa em casa, mas aquilo às vezes é muito difícil. Por isso que é importante a gente manter uma comunicação clara e, assim, aquelas conversas difíceis, né, que muitas vezes passam por poder dizer para o outro, olha, isso que tu fez ou que tu falou me causou raiva. Eu acho que ser honesto com aquilo que causou, até para o outro poder entender, né? Isso que eu falo, olha o impacto que tem, porque a gente não sabe como o que a gente fala chega no outro. Então, assim, eu diria que uma dica talvez seja essa, né? Manter uma comunicação honesta e dizer, não esperar que o outro adivinhe. Isso é uma coisa que a gente traz, eu acho, de uma necessidade infantil que a gente viveu, né, lá atrás com a nossa mãe, né, quando o bebê, que é ter as nossas necessidades atendidas sem precisar falar, porque o bebê ele não tem nem o recurso da fala. Então, assim, a mãe tem que estar toda hora adivinhando e atendendo a necessidade. E tem uma partezinha nossa que quer reproduzir essa relação fusional de amor que a gente viveu lá atrás com o nosso parceiro. E a gente espera que ele adivinhe, e às vezes a gente até entende um descompasso nisso, como, então não é amor, então ele não me ama. Se ele não sabe o que eu quero, se ele não me conhece o suficiente para, né, adivinhar que eu queria que ele fizesse tal coisa quando eu estava assim, 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 é porque ele não gosta de mim. Né? E não, né, as pessoas não adivinham, a gente precisa aprender a pedir, a falar. Né? Entendi. Doutora, assim, nós já estamos chegando à parte final. Passou extremamente rápido. Acho que não, para mim passou voando, tá? Então, porque o assunto a gente poderia ficar conversando aqui mais 2, 3 horas, porque tá muito gostoso o assunto. Realmente, assim, você é um poço de conhecimento e várias dicas que você deu, falou aqui, com certeza a gente vai levar os avicultores para que eles possam se conhecer. Gostaria que você falasse novamente as suas redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar, o pessoal que teve empatia com você, gostou. Quero fazer um tratamento, um bate-papo, não é tratamento, vou falar um bate-papo com a doutora Fernanda. Como é que ele pode te encontrar? Então, quem quiser entrar em contato comigo, eu estou no Instagram, @fernandapsicanalista, ou o meu site, fernandapsicóloga.com.br. Então tá. Pessoal, então, o pessoal da avicultura, ou entusiasta, ou pessoal que tem empatia com a avicultura, que nos acompanham até aqui, eu peço muito obrigado, ou muito obrigado mesmo por nos acompanhar. Pedir para você nos seguir lá no Instagram e também se inscrever no YouTube, pessoal. A gente está precisando de seguidores no YouTube lá, certo? Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.
Obrigada.